Talvez eu dê pelo menos duas respostas aqui. Uma sobre a poesia, que alguém aqui me disse que não é poesia. Não existe fazer poesia, existe a poesia. Deus, quando fez o mundo, faça-se, era poesia pura. Faça-se a luz, faça-se isso, faça-se aquilo. Isto se fez e aquilo se fez. Isso é poesia pura. O poeta, ele tem um dom de perceber detalhes que pronto passa despercebido. Claro. E ele vai guardando isso no coração. Em um determinado momento, ele deixa transbordar e aquilo vaza. Não precisa necessariamente ser em rima, métrica, cadência. Eu não abro a mão desse artifício porque ela fica mais musical, é mais meu estilo caipira. Eu sou um caipira que deu certo. Mas a poesia de hoje é só libertar do coração aquilo que o poeta sente e de uma linguagem que só ele sabe. E para minha felicidade, eu vejo que na época atual, quando já dispensa praticamente me cobria com seu manto aí, eu vi surgir uma safra muito grande de poetas e de uma juventude nova que está gostando da poesia e me faz ver que há como diz o italiano, se non è vera viene trovato, a realidade das crianças azuis. Não sei se alguém já viu falar aí das crianças azuis. As crianças azuis que são crianças no mundo inteirinho, de todo mundo, que de pronto, já desde pequena, a gente talvez não as identifique, mas elas identificam imediatamente quem é falso, quem é corrupto, e eu, na minha utopia, no meus sonhos de poeta, e eu gostaria que fosse verdade, eu queria que realmente uma safra de crianças azuis invadisse o planeta e pusesse para correr essa corja de sem vergonha que se vende por pouca coisa. Então eu vi gente que vendeu um voto porque o vereador X arranjou um advogado para ela. Ora, se o indivíduo é garantido por lei um advogado para o indivíduo, vai lá e governa, não precisa um vereador. Então o vereador vai deixar de trabalhar para uma comunidade para fazer um favor para ela, a troco do voto dela? Então, esses negócios... Quem é mais corrupto? Quem vendeu o voto ou quem comprou? A senhora já viu aqueles que com as tampinhas, bolinha para cá, bolinha para lá? Vamos ver se a senhora sabe por que nunca ninguém foi preso. Bolinha, tampinha. Tampinha, qualquer coisa. Não, porque debaixo tem uma bolinha. Bolinha para lá, bolinha para cá, tal. Porque o primeiro imbecil que resolveu de fazer a queixa, quase que foi preso. Falou, quer dizer que você, se você ganhar, você não ia dar queixa dele. Você achou que era mais esperto do que ele. Então é um bandido em potencial. Em resultado, o indivíduo perde e sabe que está perdendo. Agora uma outra resposta que eu ia dar aqui é sobre os livros, sobre a publicação. Estou frustrado, magoado. Eu não queria, hoje é um dia meio alegre, queria falar de flores. Mas só eu sei que se eu quis publicar o meu livro de poesia, toda a economia que eu fiz a vida inteirinha, eu paguei para publicar meu livro, já estou no prejuízo, nunca mais vai retornar o dinheiro que eu investi. E só uma coisa que me orgulha, comprar um carro, todo mundo compra. Uma casa, alguns poucos compram. Um livro não é qualquer um que escreve. Não é qualquer um que escreve. Principalmente poesia. Para se ter uma ideia, eu naquele entusiasmo, quando fiz o meu primeiro livro, lá no meu torrão natal, cheguei com o indivíduo pensando que ia ser um êxito. Eu vendo esse livro, financio o outro, que foi uma aventura que eu fiquei perdido na Mata Atlântica 2 dias, já está tudo escrito. E um livro de crônica também, que já está tudo escrito, mas... então eu cheguei para o indivíduo, falei, olha, isso é um excelente presente para você dar a alguém que ama, entendeu? Então, se alguém um dia me der um presente desse, eu jogo na cara de quem deu. Nossa, que grossura. Então, esse é o tipo de coisa. Isso aí não vou desencantar ninguém que está todo esperançado. Então, e quando eu pedi verba para a cultura, não foi diferente, não. E quando eu escrevi carta para o Geraldo Alckmin, mandei até um livro para ele aí,
Eu vou citar o nome mesmo. Mandei o Geraldo Alves, não veio resposta. Mandei 3 para a Rede Globo, não veio resposta. A única que me respondeu foi uma pessoa cuja dignidade é tão grande que, em minha juventude, aqueles sonhos utópicos juvenis, vim do interior e sonhava ser artista de cinema, porque o cinema estava em evidência, tinha até um cinerama aqui. Tinha 3 máquinas que formavam uma tela enorme, era a coisa mais linda o cinema, você só entrava bem engravatado, um requinte espetacular, e eu sonhava ser um artista de cinema. E o meio para isso era a TV primitiva. Eu comecei a me infiltrar nesse meio, cheguei a fazer arte dramática particularmente, e quando cheguei na emissora, a primeira atriz que eu conheci foi a Eva Vilma, em começo de carreira, linda como ela sempre ela é até hoje, mas uma moça muito educada, e foi a única que eu mandei um livro. Ela nem se lembrava de mim, eu narrei a cena que eu conheci a Eva Vilma e fiz um soneto em homenagem a Eva Vilma. E se vê que ela até improvisou a resposta, acho que ela devia estar no set de gravação da Globo. E se notou pela letra que ela estava emocionada, mas me deu retorno imediato. E aquilo me deixou muito feliz, não pela resposta em si, mas por ver que a dignidade, quando existe no indivíduo, ela é eterna, ela permanece. Então ela ficou muito maior do que ela sempre foi. Eu adoro. Então aqui, eu queria, a princípio, essa a crônica, as crônicas que eu escrevo, ela tem mais ou menos o estilo assim das poesias. E ela foi inspirada numa época, eu diria ela por ocasião do Natal, mas eu não sei se por ocasião do Natal eu vou estar aqui, porque eu pretendo ir para o interior, ainda tenho 300 livros lá e eu quero resgatar esses livros. E foi inspirado em uma cena que eu vi na Oliveira Lima, aqueles tempos que ainda não existia o calçadão, existia muitos neons, coisas assim. Então, um senhor aí, observando uma vitrine, ficou, olhou essa vitrine. Depois eu não sei, porque notava-se que tinha uma expressão até feliz. E saiu e justo a hora que todo mundo começa a comemorar o Natal e tal, e eu também não vi mais. Aí eu fiz a crônica baseado nisso. A Pechincha. Dezembro, quase Natal. Por entre os passos apressados das pessoas que se entrecruzam pelas ruas barulhentas sob o colorido das luzes, lá ia ele. Cabelos alvos como a neve que cobre os montes, barbas grisalhas e rarefeitas, e em seu rosto cansado e tracejado pela erosão das vidas, ainda esperançoso. Afinal, o Natal se aproximava e ele acreditava em Papai Noel. O murmúrio da multidão, as luzes e até mesmo o som dos carrilhões das catedrais fazia com que ele fosse apenas um rosto perdido em meio a outros tantos iguais a ele. Mas ele ainda mantinha esperança, andava ansioso a devorar com os olhos as movimentadas ruas e as novidades das vitrines coloridas, iluminadas e decoradas com motivos natalinos. Às vezes, mediante tantas novidades apresentadas pelo comércio sedentário, ele ficava indeciso, mesmo porque nos bolsos de suas vestes maltrapilhas, as suas parcas economias, por certo e dificilmente, encontrariam um motivo para fazê-lo feliz. Logo ele, que esperara a vida inteira na solidão das noites vazias e sem luz, a vagar pelas ruas desertas, saciava dos natais. As ruas começavam a esvaziar-se, ficando quase desertas. As últimas pessoas deixavam as lojas que ainda relutavam em deixar as suas portas abertas, e ele ainda não havia encontrado seus sonhos. Ora parava, ora seguia, avante indeciso, enquanto uma loja após outra cerravam as suas portas naquela noite de mais um dia fino. As ruas estavam quase desertas, e as últimas pessoas deixavam em alarido as últimas lojas que ainda persistiam em permanecer com suas portas entreabertas. Ele parou pensativo. Seria mais um Natais, dentre esses tantos Natais que já passaram, desses que transformam os sonhos infantis em meras fantasias, desfeita ante a ilusão de que Papai Noel não existe. Todavia, em algum lugar, quem sabe sonhava ele? Talvez ali mesmo, naquela rua, houvesse alguém com o presente que ele queria. Mas se estivesse fora do alcance de suas economias, não faz mal, pensava, ele pechincharia. Afinal, existem bons artigos e que são uma verdadeira pechincha. O tempo urgia e a última loja se preparava para cerrar suas portas. Ele então se postou ali bem na frente, a brincar com seus sonhos o colorido das luzes. O tempo voava e ele ainda não havia se decidido. Foi então
que uma amável vendedora, compreendendo talvez do fundo de sua alma os sonhos daquele ser alquebrado, marcado pelo tempo, disse com inocência e meiguice: o senhor deseja alguma coisa? O que eu quero, minha filha, respondeu ele, como que ficando infinito na solidão da rua agora deserta. Não há dinheiro no mundo que consiga pagar. E continuou: tudo que eu quero é um sorriso sincero. Então ela fitou com bondade e, sem nada dizer, sorriu docemente. O velho olhou para aquele rosto angelical e, a contemplar a pureza daquele sorriso, descerrou o seu senho sofrido, enquanto dos seus olhos cansados as lágrimas não passaram despercebidas, enquanto um sorriso discreto tomava o lugar de possíveis amarguras. Não eram lágrimas de sofrimento, sim dessas lágrimas que brotam espontaneamente, sem explicações aparentes, das mais profundas alegrias. Foi-se embora sorrindo, sem nada dizer, e nunca mais alguém ouviu. Ele conseguira naquele instante o que durante toda a sua vida havia lhe negado, o seu presente de Natal. E não pagara um só centavo por isso. Fora uma verdadeira pichincha aquela.